Estamos ao vivo para falar sobre 2021. Preparação, para não ficar refém da listinha de desejos e depois, para realizar o ano que vem, complica, né? Então, essa live é para a gente preparar a nossa cabeça, nosso planejamento. A gente vai falar sobre nosso comportamento diante das mudanças com a psicóloga Jéssica Faria. A gente vai falar sobre planejamento, a gente vai trazer para cá alguns conhecimentos. Eu também vou estar mostrando um pouco da minha experiência de mudança, que foi funcionando aos poucos. Vou aplicar esse exemplo ao que a Jéssica tem para falar para a gente. Também vou trazer um pouco do meu conhecimento como gerente de projetos, que a gente aplica muito planejamento para que os projetos deem certo. E agora já vou chamar a Jéssica para a gente começar para valer essa conversa, que já tem gente esperando a gente aqui. Jéssica. Oi, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Bem-vinda de Aqui para volta. fazer boa noite, para fazer uma observação. Eu vi o Globo atrás de você. Super recomendo assistir esse vídeo. Foi muito legal, achei muito legal. Às vezes a gente tem né, quer comprar, tem aquela vontade de comprar, mas é importante pensar. Quem não assistiu, vai lá assistir esse vídeo no canal. Que bom que você viu. Muito bom. E você viu que está acendendo a luz, a Eu lâmpada. vi, eu ia falar isso também. Valeu muito a pena o preço que ele pagou, gente. Vocês têm que assistir o vídeo, é muito Nossa, legal. vale muito a pena. Tá novinho, 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 novinho. Eu chamo desde criança, né? Chamo lâmpada de luz. Percebeu isso? Mas é assim mesmo. Eu até conversei agora há pouco com o Vitor Hugo, consultor financeiro, que participa do projeto também. Ele falou: se fosse em outros tempos, você ia comprar 3 óculos, os anéis, o globo e muito mais. E é verdade. Educação financeira faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Que também conta muito, né, para a nossa mudança de vida. Eu precisei fazer essa educação financeira. Oi, Ângela, boa noite, bem-vinda. Eu Noite. precisei fazer isso aí. Eu acho que a mudança é uma coisa que envolve vários, né? Várias etapas da vida, né? Várias áreas. E a gente vai falar um pouco disso hoje, não é, Jéssica? Vai abordar essa questão. Vamos fazer uma introdução aí do que é que a gente vai falar? Pode fazer. Você já está em casa. Bom, eu escuto muito nessa época do ano, todo mundo falando assim, né? Ano novo, vida nova, né? Vai ser tudo diferente, vou fazer tudo diferente, vou começar a fazer aquela dieta, vou fazer exercício, vou passar mais tempo com a família, vou entrar na faculdade, vou sair, vou fazer uma pós-graduação, vou sair do emprego, né? Esse período é o período que a gente sempre fica idealizando e planejando várias coisas. Tem ano que essas várias coisas acontecem, mas tem anos que, às vezes, nenhuma dessas coisas que a gente planejou acontece, né? E aí a gente vai discutir hoje sobre isso, assim, qual que é a diferença entre quem faz o plano e quem cumpre o plano ou quem só faz o plano, né? E lógico, vai ter anos igual foi 2020, que às vezes você planejou várias coisas, né? E o mundo, a pandemia aconteceu e você não conseguiu fazer aquelas coisas planejadas. Mas, assim, não conseguiu fazer aquelas coisas, mas talvez conseguiu fazer outras, né? Então, um pouquinho mais ou menos sobre isso. Vamos falar sobre procrastinação, né, sobre sair da zona de conforto, sobre motivação para mudança e responder as perguntas também. Os medos, né? Com certeza a gente tem que falar de tudo isso e trazer também um pouco dessa questão do planejamento, que isso traz uma segurança para a gente. Por que a gente tem, Jéssica, essa resistência à mudança? Então, tem vários, cada pessoa vai ter um motivo especial, né? Uma dor que te toca mais. Mas geralmente é sempre o medo mesmo, né? De fazer uma coisa diferente, de tentar uma coisa diferente, aquilo não funcionar, se comprometer com o seu meio social, né? As pessoas que estão à sua volta, assim. Esse ano eu vou emagrecer, e aí passa um ano e não emagrece, esse ano eu vou fazer tal formação, e passa um ano e não faz, né? Então, às vezes a pessoa prefere não falar ou não ou falar que vai fazer e não fazer e fica sempre os outros cobrando, né? Fica aquela situação chata e tal. E o fato de você tentar e não fazer, ou às vezes nem tentar, também te tira aquele sentimento de frustração, né? Porque, por exemplo, você falar que vai fazer alguma mudança em janeiro, todo mundo
fala que vai fazer em janeiro, né? Mas assim, se você falou e não levou aquilo a sério, aquilo não aconteceu, qual que é o sentimento que vem, né? Às vezes de fracasso, de frustração, de ser uma pessoa incapaz, né? Então, assim, isso tudo gera medo, né? E às vezes a pessoa fica com tanto medo de sentir aquilo que ela nem arrisca, né? Que ela nem tenta. E aí, Ah, assim, o nem tentar confirma o sentimento, né? isso é bem interessante, assim, da gente abordar, porque é o medo de dar errado, né? Da frustração. E por que tem esse medo, assim, dessa frustração? Você acha que é porque envolve, a pessoa pensa em quem está em volta, a pessoa pensa no julgamento, ou é uma cobrança de ter que acertar? Como é que é, Jéssica? Você pode perceber, assim, se a gente vai se apresentar, né? Se você vai falar, você está conhecendo alguém, começando um relacionamento, né? Você só fala de coisa boa, você só fala de conquista, só fala de alegrias, né? A gente geralmente não fala, assim, de problemas da nossa família, de medos, de situações difíceis, a gente não fala isso. Então, assim, para o outro sempre quer passar essa imagem, né? Olha como eu sou boa, né? Olha como eu faço tantas coisas boas. E aí, no que você se arrisca e faz uma coisa diferente, né? Ou traça, né? Dá um passo um pouquinho maior, né? Sonha novos sonhos e tal, né? Traça novos sonhos. E aí tem esse medo mesmo, né? Poxa, e se eu fizer tal coisa e tal pessoa da minha família perceber que eu quebrei, né? Perceber que eu fracassei, que eu comecei um novo negócio e fracassei, ou que eu comecei uma nova formação e não ter conta de continuar a equilibrar minha vida de trabalho, relacionamento com a formação. Então, o medo de ter que lidar com a frustração, né? Às vezes o medo do outro perceber o seu fracasso, né? Do outro identificar o seu fracasso, faz com que a pessoa não tente, né? Só que assim, é o medo que se a gente for analisar, por exemplo, em um atendimento, é o medo que não faz sentido, né? Porque todos nós fracassamos, sem exceção. Eu, você, quem está nos assistindo, né? Todo mundo fracassa em algum momento. E esse fracasso, ele não é ruim, ele está te mostrando uma forma de não fazer aquilo, né? E depois você tentar de novo. Quantos bilionários, né? Pessoas bem-sucedidas, ex-presidentes, né? Se você vai analisar a história, a pessoa fez várias coisas que não foram bem-sucedidas e até que chegou um momento que ela foi lá, persistiu e conseguiu. É muito raro uma pessoa que consegue fazer uma coisa de primeira, né? Pelo contrário, assim, a ideia é que a pessoa não desista, né? E que ela esteja sempre aprendendo e se desenvolvendo. Eu lembrei de dois casos. Oi, Kátia, bem-vinda, boa noite. À noite. O que eu lembrei agora? Dois exemplos. Um foi numa palestra com um brasileiro bem jovem, assim, que estudou em Harvard. Ele fez uma palestra e o que eu lembro da palestra é que ele falou o tanto que os americanos têm de cultura de tentar sem medo de errar e o quanto eles aprendem com os erros. E outra vez foi quando a minha professora de alemão aqui, ela falou assim, foi quando porque isso aí faz todo sentido, aí mexe com a vaidade da gente, né? Ela chegou para mim assim, falando assim, Augusto, estou um pouco preocupada com você, será que não é melhor você repetir? Ela falou desse jeito, né? Eu falei, mexeu com a minha vaidade, meu ego, eu também gosto de desafio, né? Aí juntou tudo. Aí ela falou assim, mas é bom para você, né? Vai ser melhor para você, entendeu? Eu tomei aquilo como desafio, estudei muito nas férias e consegui continuar. Mas casa exatamente com o que você está falando, porque assim a gente sente mexe muito com o nosso ego, né? O não dar certo. E às vezes você perde de dar um passo à frente quando você reconhece que você errou naquele momento que você precisa melhorar. Eu até queria aproveitar que está falando sobre isso. Eu tenho aqui, atrás de mim, esse livro. Não sei se vocês já leram esse livro do Mindset. Opa, aqui, ó, do Mindset.
Ele é muito legal, ele foi escrito por uma psicóloga norte-americana e ela fala justamente essa diferença, né? Ela descreve as pessoas em dois mindsets, né? O mindset de crescimento e o mindset fixo. E a pessoa que tem um mindset fixo, ela pensa assim que todo mundo já nasce com aquele talento, né? Então, assim, você já nasce com o talento de ser o melhor jogador de futebol, né? Igual o Michael Jordan, assim, né? Ou você já nasce com o talento de comunicar muito bem, falar muito bem. Ou você já nasce com genes para ser super inteligente. Mas, na verdade, não é isso, assim. Mesmo que a pessoa nasça com alguma habilidade, né, extraordinária e tal, ela se torna melhor à medida que pratica todo dia. Eu achei muito interessante, porque ela até citou o exemplo do Michael Jordan, ele treinava tipo 12 horas por dia, 14 horas por dia, ele foi o melhor jogador de basquete do mundo, né? Mas como que teve a união, assim, de uma habilidade, que lógico que ele tinha, com treino, persistência e constância, Com né? Então, certeza. assim, às vezes a pessoa fica com medo de fracassar, mas o fracasso faz parte do processo, né? E tá tudo bem, a gente vai fracassar, a gente vai errar, vai fazer coisas equivocadas, e você vai aprender com isso mesmo, né? Não é o final do mundo também, não, né? Não é um grande problema também, não. E a gente entra aí nesse ponto da constância, não é, que você falou, e que realmente é importante para muita gente que consegue. No esporte a gente vê muito isso, né? Muitos depoimentos de que para alcançar uma excelência é muito treino, é muita repetição. E isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem que melhorar cada dia. Não dá para começar algo novo, porque assim, vamos considerar que, como a gente está falando do início do ano, muita gente quer começar algo novo, né? Aprender um idioma, ou organizar as finanças, coisas que são mais comuns, ou fazer um novo curso, e a pessoa traz aquele medo, né, da frustração que você colocou. E se a gente parar Mas, para pensar. Desculpa, pode pode falar, continuar, desculpa, não. vamos junto. Não, eu ia falar assim que se a gente for parar para pensar, é muita arrogância nossa mesmo, né? Aí eu vou começar a aprender alemão, não vou errar nunca, vou ser perfeito, né? Eu vou abrir um novo negócio, nunca tive um negócio, vou abrir um novo negócio, vai ser só em linha reta, assim, né? Você vai progredir, nunca vou falhar, nunca vou errar. É um pouco arrogante, né? Porque faz parte do processo, assim. Tudo que a gente faz pela primeira vez, né? Tudo que você faz de forma, né? Uma experiência nova, um desafio novo, vai ter erro e acerto, né? E cai, levanta, e quando você vê, uma hora você conquista aquilo, né? E o segredo pode estar exatamente aí, não é, Jéssica? Nesse erro onde você tem a oportunidade de aprender. Exatamente, exatamente. É quando você tira uma lição daquilo, né? Que é diferente, assim, daquele. Eu escuto muito, assim, também essas frases, não, tem que ser muito grato, lógico que você tem que ser grato, né, pela experiência, e tal, é legal, mas ficou uma frase um pouco vazia, né? O ser grato pelas experiências, ser grato pelos problemas, significa você olhar os problemas, analisar e ver, assim, que ponto que ali eu me comportei e não foi legal, né? Que ponto que eu permiti que o outro fizesse isso comigo, né? Onde que eu fui arrogante e imaginei que fosse estar certo de primeira sem a ajuda de ninguém, né? E aí você vai ponderando e depois tenta fazer diferente. Tem uma ferramenta no gerenciamento de projetos que é ligada à qualidade, que é uma das áreas do projeto, que chama lições aprendidas. Aí, como eu trago gerenciamento de projeto para a vida pessoal, vamos colocar que você pode anotar um caderno, né, onde você quiser. Mas ao longo do processo, do aprendizado, da mudança, do novo desafio, você vai anotar alguma lição que você aprendeu. Algo que deu certo, algo que deu errado. Porque a gente pensa que vai lembrar, né? Mas a gente esquece. E se a gente esquecer, pode repetir o erro, né? Então, numa segunda tentativa, você já traz aquela experiência ali. Isso é bem interessante e tem a ver com aprender com o erro, né? Talvez, eu acho que a gente falar um pouco disso aí é bem bacana para a pessoa entender como é que ela pode alcançar essa meta, não é? Essas metas
para 2021, Jéssica? Esse reavaliar é fundamental, né? Assim, a gente, quando você vai fazendo o balanço mesmo, né? Você tenta alguma coisa, igual você falou do alemão. Você viu que estava aprendendo e tal, mas não tinha, né? Precisava se dedicar mais. Se você fosse uma pessoa assim, ah, não, sou arrogante, o problema está na professora que não soube me passar e tal, né? Aí geralmente a pessoa para ali. Mas olha a atitude que você teve. Ah, não. Ela falou que eu estou com determinada dificuldade, tal, eu vou estudar mais e depois eu vou tentar a prova de novo e foi lá e passou. Então, assim, é quando a gente tira também um pouco o foco do outro, né? Porque, às vezes, para as nossas desculpas ou para não conseguir os nossos objetivos, é sempre o outro, né? Ah, porque o outro não me ajuda, é porque eu não tenho uma ajudante, não tenho uma babá, não tenho não sei o quê. Aí, cada hora tem uma desculpa diferente, né? Ah, porque o outro não me compreende, porque o outro não faz isso, porque o outro não facilita a minha vida. Mas, às vezes, a gente precisa reavaliar e ver assim, até que ponto eu também não estou sendo cooperativa para os meus sonhos acontecerem, né? Eu também não tô emparreirando, né? Me sabotando para os meus sonhos. E sempre fazer essa avaliação com constância, né? Porque no momento que a gente faz essa avaliação com constância, você não deixa um deslize virar um tombo, né? Porque, por exemplo, um dia você não estudar o alemão, tudo bem, mas um mês, 6 meses, um ano, não tá para esperar ter o mesmo resultado de alguém que estuda todo dia, né? Então, assim, de alguém que vai lá e avalia o erro e aprende com o erro e vai tentando falar melhor, escrever melhor todo dia, né? Então, assim, um dia tem um deslize, ok, uma semana tem um deslize, ok, mas se reavalia e tenta fazer aquilo de novo, né? E eu também achei bem legal, e talvez seja bom a gente trabalhar um pouco essa questão do julgamento do outro. Como trabalhar isso, Jéssica, para que você tome suas decisões, né, baseadas naquilo que você acredita, deixar um pouco essa vaidade de lado, esse medo do julgamento. Por que há uma tendência, não é, a ficar preocupado se o outro vai me julgar, se não der certo? Como é que trabalha isso? Assim, até da psicanálise, né? O Freud sempre falava de projeção, né? O outro nada mais é do que um espelho de mim mesma. Se eu estou tão preocupado que o outro vai me julgar, vai me humilhar, vai rir de mim, vai falar assim, ah, como é que eu fui burra, como é que eu fui idiota, como é que eu errei numa coisa básica, assim, né? Se eu estou tão preocupada do outro fazer isso, no final das contas, eu já faço isso comigo mesma, né? Porque o outro é só um reflexo, né? É só um espelho. Então, assim, que meio é esse que eu tô, que eu penso que todo mundo vai me criticar, assim, a ferro e fogo? Se fosse, né, se fosse você com outra pessoa, né? Por exemplo, se eu errasse aqui, eu falasse alguma besteira, alguma coisa assim, você iria falar para mim, nossa, Jéssica, como é que você foi idiota? Você foi muito estúpida de ter falado isso. Provavelmente a gente não faria isso com outra pessoa. Então não faz sentido eu imaginar que o outro vai fazer a mesma coisa comigo, sendo que eu não faria isso. Às vezes, né, eu não faria isso nem com uma pessoa que eu não conheço. Por que eu faria isso com uma pessoa que eu gosto, que eu amo, que faz parte da minha família, ou que faz parte do meu círculo social, né? Não faz sentido, né? Então, assim, o imaginável, né, para uma relação saudável é que no momento que eu vejo que o outro teve um deslize, né, que o outro errou, fracassou, quebrou, eu tô ali, eu sou um ombro amigo, né? Eu sou o suporte, falo assim, ah, ok, você quebrou aqui, o que que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo, né? Vamos fazer um curso, vamos fazer faculdade, sei lá, o que que vamos fazer assim? Estou aqui dando suporte, né? Então, que outro é esse que eu tô em volta que só aponta o dedo para mim, né? E se isso acontecer mesmo do outro realmente apontar o dedo para a gente tem que reavaliar quem que está à nossa volta, né? Com certeza. Agora, eu fiquei curioso assim, você está colocando que quando há muita preocupação com o outro, é porque a gente está se colocando nessa condição com nós mesmos. Seria isso? Exatamente. Isso Principalmente tem com muito a ver com a relação você com você mesmo, é isso? principalmente com crítica, né? Se eu imagino que o outro só vai me criticar, né? Só vai apontar o dedo para mim e me acusar, geralmente, né? É porque eu tenho uma autocrítica muito grande. É porque eu já me critico o tempo todo, né?
Então, qualquer coisa que o outro fale, às vezes nem foi uma crítica, né? Às vezes a pessoa falou com amorosidade, com carinho e tal, eu já tomei aquilo, já me doeu, já chorei, já fiquei magoada, né? Então, assim, é porque não consegue fazer essa diferenciação, né? Mas as pessoas que são muito autocríticas, né, que se criticam a cada erro, a cada falha, a cada detalhe, geralmente ela vê aquilo em tudo quanto é lugar, né? Ela vê isso em todas as relações, né? Aí o chefe vai ser muito crítico, o parceiro vai ser muito crítico, os relacionamentos vão ser muito críticos, assim, de amizade, né? Os outros Ganha relacionamentos. live, ganha live, ganha live. Vamos fazer o resuminho então aqui. Pensando no nosso foco aqui da live, que é para a gente realizar nossos projetos e preparar nosso psicológico para realizar os projetos de 2021. Então, a gente pode concluir, aí você fala se eu estou certo ou errado, que se a gente for muito crítico com a gente mesmo, com medo de errar, com medo do outro, isso pode estar impedindo você de realizar, de fato, o que você precisa, o que você quer. Porque você não se nem se coloca para o erro. Você fica onde está para nem chegar a errar, para ficar longe da frustração e longe do julgamento que começa em você mesmo. Tô certo? Exatamente. Isso é o pior possível, né? Porque a pessoa nem tenta. Ela tem tanto medo de fracassar, né? Tem tanto medo de errar, que às vezes não tenta, assim, ou não tenta de verdade, né? Que é uma coisa é você falar que está tentando, é você falar com as pessoas assim, ah, estou juntando dinheiro para a faculdade, eu estou estudando para a faculdade, mas você, na prática mesmo, né, no real, você não está fazendo aquilo com tanta vontade, assim, né? Então você fala para o outro ali, né, você fica, se sente um pouco melhor, assim, está falando que está fazendo, ou de falar assim, ah, não, ano que vem não faço tal coisa, né? Mas sempre a mesma fala, sempre a mesma história. Que é isso, né? Eu falo para o outro, mas eu me comprometo com o outro, mas eu não me comprometo consigo mesma, né? Então, assim, de você realmente dedicar a fazer aquilo, né? E nós sabemos quando você está ali querendo fazer e quando você está ali só meia boca, assim, ah, eu venho aqui, mas só tô aqui, né? Mas não tô me empenhando, né? Não Já tô com aquele desejo de fazer isso. fiquei curioso para abordar dois pontos aí que eu achei maravilhosos. Vou trabalhar minha cabeça, que eu não anotei, para não esquecer. Antes, eu vou dar uma boa noite especial para a Letícia, a do Ledog, que ela acabou de entrar, porque está lotado o hotel dela e ela arrumou um tempo para estar aqui com a gente. Olha, Obrigado, olá, Lê. Letícia. Bem-vinda. Então, o que você me fez pensar aqui? Que a gente não vai avançar, não é? Se a gente ficar preso, né, nesse medo, e a gente não vai buscar uma tentativa com medo dessa frustração. Então, é preciso trabalhar com essa autocrítica. Aí sim você consegue avançar. E às vezes o medo é tanto que a pessoa vai se sabotando, né? Vai se boicotando, e aí ela não consegue fazer aquilo mesmo, né? Então, assim, Isso é ela tem. autossabotagem? Isso que você falou? Ou tem algo mais para a gente falar sobre autossabotagem? Não, isso é autossabotagem, sim, né? No momento que eu falo com o outro que eu estou fazendo, né? Ou que desse ano não passa, ou que eu vou começar, mas assim, eu não estou fazendo efetivamente nada de concreto para aquilo virar realidade, então eu estou me sabotando, né? Eu estou prometendo para o outro para ele parar de me encher o saco, né? De falar na minha cabeça, mas eu não estou fazendo aquilo mesmo, né? Então, por exemplo, igual você falou das mudanças que geralmente a pessoa faz no início do ano, né? Aí eu vou organizar minha vida financeira, eu vou fazer exercício, vou cuidar mais da minha saúde física, mental, não sei o quê. Então, se ela fala isso tudo para o outro, mas se eu, 2 de janeiro, ela está estourando o cartão no shopping, então ela falou, mas ela não se comprometeu com aquilo mesmo, né? Ela fala, ela monta planilha, ela começa a organizar, mas na hora da prática, assim, de colocar aquilo para efetivamente, né, para ser real, aí ela vai se sabota. Aí ela fala assim: ah, não, mas foi só dessa vez, mas foi só agora. Aí quando vê, não teve a constância, né? Porque o deslize virou um tombo. E aí a pessoa se. Aí passou o ano,
E vai chegar em 2022 falando a mesma coisa, né? E a gente vai falar já já sobre essa questão do deslize do tombo, que tem a ver mais com planejamento, que aí a gente entra numa parte mais prática. Mas só para entender melhor a questão psicológica que envolve a mudança, e também falando um pouco de propósito, que a gente já conversou em outra live, quem quiser aprofundar o tema propósito, pode procurar aqui no projeto que tem. Porque talvez, como você colocou, a gente fala para o outro que vai fazer tal coisa, a gente tem aquela preocupação do julgamento, então, muitas vezes, o que você projeta para a sua vida nem está alinhado com o que você quer para você. E aí entra o outro problema. Você não faz aquilo que quer e vai fazer o que o outro que você acha que deve fazer, porque o outro vai achar legal, porque a família, porque o companheiro ou a companheira, porque os amigos, e você fica prisioneiro dessa vaidade, não é isso? Aí fica só essa fala superficial de mudança, né? Essa fala superficial que está fazendo alguma coisa, que está começando uma nova, né? Está começando uma nova habilidade, né? Desenvolvendo uma nova habilidade, mas no real, no concreto, não está. E aí o outro fica satisfeito de saber que eu comecei, ou de saber que, né? Você tá empenhada na mudança, mas assim não tem resultado, né? Mudanças tem que ter resultados, tem que ter fruto, né? Você tem que ver a diferença. Então, se você não está vendo a diferença, tem alguma coisa aí que está acontecendo nesse meio do caminho, né? E não precisa ser 1º de janeiro, né? Não precisa ser virada do ano para a gente fazer as mudanças, né? Que a gente faça as mudanças o tempo todo, né? Que a gente queira se aprimorar, se desenvolver o tempo todo. E até em relação a essa virada de ano, eu considero que é um momento propício, não é? Porque é um momento que está todo mundo aberto para essa reflexão. Talvez seja uma oportunidade, não é? Para ter uma reflexão mais profunda. E final do ano, igual a gente conversou na live do Natal, pessoal, a gente vai dando aquela respirada assim, aquele suspiro mais aliviado, acabou o ano, agora vai começar. Aí é uma oportunidade de recomeço, é uma referência de recomeço para a gente trabalhar nossa cabeça, né? Mas aí só é recomeço se eu estou fazendo diferente. Porque se eu Certo? estou fazendo a mesma coisa que eu fazia dia 31 de dezembro, não é recomeço, é continuidade, né? Eu só estou continuando com o mesmo hábito. Então, assim, precisa fazer diferente, né? Uma mudança concreta, ela precisa me implicar, né? Eu preciso me movimentar, eu preciso lidar com coisas que às vezes são difíceis para mim, para olhar, né? E geralmente essas mudanças que a gente nunca consegue fazer são coisas mais profundas mesmo, né? Então, assim, por exemplo, se organizar com dinheiro. Parece uma coisa boba, assim, eu vou instalar um aplicativo, vou fazer uma planilha no Excel, vou investir meu dinheiro e tal, parece uma coisa boba. Mas se entra ano, sai ano, toda vez eu estou torrando dinheiro quando eu tenho uma emoção, né? Quando eu estou magoada, quando eu estou chateada, quando eu estou estressada, tá vendo que eu tenho uma coisa muito mais profunda ali? Então eu preciso fazer diferente, né? Eu preciso às vezes escavar algumas coisas em mim para tentar fazer diferente, né? Para ter um recomeço de fato e não uma continuação. É como a Lourdes está colocando aqui, que muitas vezes a fala ela não está alinhada, não está coerente com as ações. Eu até vi uma frase bem interessante, foi até da Patrícia, professora de yoga, que ela colocou uma frase lá no Instagram dela, que ela falou assim, eu vou tentar, tá? Pelo menos o entendimento eu vou passar, a frase exata não vou conseguir. Mas assim, eu pegando essa ideia da Lourdes aqui, que é você, que é como se fosse assim, a felicidade é quando você fala, você você deseja, você fala e você age, tudo alinhado. Aí você está feliz, porque você está. Eu achei aquilo libertador, né? Porque realmente, assim, eu falo que vou fazer uma coisa, eu quero fazer isso, e eu faço, pronto, É uma sensação boa, né? tá Exatamente. alinhado, né? Uma sensação ótima. Tá vendo? É muito mais interno, né? A mudança é muito mais um movimento interno do que o externo. Então, não faz sentido perder tanta energia preocupado com o que, que o outro vai achar, como que o outro vai me julgar, se eu errar, a pessoa vai me criticar. É alinhado, né? Olha,
tudo bem, eu falei aqui, mas eu tô falando, eu tô tentando e eu tô persistindo naquilo que eu tenho vontade. Não tá uma sensação boa? Até se você falhar, tá até uma sensação boa, né? Eu tô persistindo naquilo que é o meu sonho, naquilo que é o meu desejo, né? Ô, Jéssica, você acha que existe uma dificuldade para a gente compreender a relação que a gente tem com a gente mesmo? Até por uma coisa, uma questão física, vamos colocar. Quando a gente está relacionando com o outro, existe assim uma comunicação entre duas pessoas. É mais fácil de entender a relação. Agora, a relação você com você mesmo, você acha que existe uma dificuldade para a gente absorver esse entendimento? Eu acho que existe sim, porque principalmente se a pessoa não estiver desenvolvendo assim o autoconhecimento, trabalhando as suas questões, ela sempre vai ficar no superficial, né? Ela sempre vai falar assim, ah, não, é porque eu estava nervosa e fui lá e estourei o cartão. Mas ela não vai ver assim, aquele comportamento de uma forma mais profunda, assim, ela não vai investigar aquilo melhor, né? Para essas mudanças mais profundas, você precisa de um momento assim, de autoanálise, né? Às vezes uma terapia, você precisa cavar mais fundo, né? Você precisa ir de uma forma mais interna para entender assim, poxa, por que que repete determinado comportamento ano após ano e nada muda, né? Chega um ponto assim que eu falar que a culpa é do outro não preenche mais, né? Não faz mais sentido. Talvez assim, seja o outro mesmo tenha feito algo comigo, mas que eu tenha permitido, né? Então precisa sempre investigar mais e se aprofundar mais, né? E isso é muito difícil de fazer. Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz a vida inteira, né? É algo que você vai fazendo e cada vez vai vindo, quanto mais você vai fazendo isso, cada vez vai vindo novos desafios, né? Você vai se aprimorando e vai mudando de fase, né? Isso que é o incrível, que é o apaixonante do autoconhecimento, né? Você vai se percebendo, né? Você vai se vendo como uma pessoa melhor, né? Como a melhor versão de você mesmo. Como é que seria esse relacionamento com você mesmo? Como é que é essa comunicação? Então, por exemplo, na questão das pessoas que são muito críticas, essa comunicação é sempre opressiva, né? É sempre assim, ai, como eu fui idiota de ter feito tal coisa, como que eu não vi tal coisa que estava na minha cara, né? É sempre muito crítica, é sempre muito opressiva, é sempre muito cruel. E aí, assim, se você é mais amorosa com você mesma, né? Se você se trata com respeito e carinho que você trata o outro, se você dá um deslize ali, você fala assim, ah, não, tudo bem, né? Aconteceu isso, eu vou observar, eu vou trabalhar para não acontecer de novo, mas tudo bem, eu posso errar, né? Eu posso falhar, eu posso errar, eu posso não saber, eu posso me confundir, tá tudo bem, né? Porque estamos aqui para aprender o tempo todo, né? Eu acho que a fala com você mesma diz muito, né? Se você está mais equilibrada, né? É a palavra, o comportamento e o sentimento que você tinha falado, né? Você está mais É a equilibrada. ação, né? Ah, é É, a ação. então, é a sua intenção, o seu desejo, o que você fala e o que você faz. É você Então, fazer aquilo que realmente você quer e que você fala, e não só falar e não faz, né? vamos fazer, né? E Eu, aí, se eu tô, você está mais equilibrada, essa fala é muito mais amorosa, né? Uhum. Eu achei bem interessante isso que você falou e talvez, será que é preciso exercitar essa escuta? Porque a gente tem problema de escuta em relação a outras pessoas, imagina com a gente, né? Já que não tem essa comunicação clara. Tem como trabalhar essa autoescuta? Tem sim, tem sim. Eu acho muito interessante, por exemplo, em terapia, vira e mexe tem paciente que fala assim comigo, ah, eu até pensei no que você me falaria nesse momento. Eu acho legal isso porque não é só eu, assim, né? Mas a pessoa começa a se falar coisas diferentes, né? Em vez de ela falar assim, ah, como eu fui idiota de fazer tal coisa, aí às vezes ela pega e fala assim, ah, eu lembrei de você falando que eu não deveria falar assim comigo mesma. Então, assim, ela começa treinando e tentando fazer diferente, né? Por isso que é importante a constância. Na constância, não deixe o deslize virar um tombo, né? Às vezes eu falo um dia, né, mal comigo mesmo, mas no outro dia eu tento de novo, depois eu tento de novo, né? Que é o que Tem eu um falei, por exercício, exemplo, Jéssica, para treinar essa escuta? seria mais assim, se investigar, né? Se analisar e ver assim,
ok, se até agora eu sempre me tratei de uma forma crítica, de uma forma opressiva e negativa, como eu posso começar a falar comigo diferente, a pensar diferente, né? Eu estou falando falar comigo, mas é pensar diferente, né? Se a minha primeira resposta, olha, como eu fui idiota, essa pessoa me enganou e eu não percebi, qual outra resposta que eu posso dar? Ai, que bom que eu tenho um coração ótimo, né? Um bom coração, e eu quis fazer o bem para essa pessoa, se ela não soube retribuir, já não depende mais de mim, tá vendo? É a mesma situação, mas a forma de ver muda tudo, né? Uma coisa que está martelando aqui na minha cabeça também é o seguinte: se a gente parar para pensar assim, a responsabilidade que o outro tem sobre a minha vida não chega aos pés da responsabilidade que eu tenho com a minha vida. Então, se a gente parar para pensar nisso, esse pensamento filosófico que eu estou colocando, se a gente parar para pensar nisso, a gente jamais vai dar essa importância tão grande ao que o outro pensa sobre a nossa vida. Porque, assim, será, principalmente hoje em dia, né? Vamos colocar a correria que tá. Tá todo mundo correndo, todo mundo cheio de problema, cheio de informação, que é a era da informação. Você acha que as pessoas estão realmente comprometidas com a nossa felicidade? É ilusão, não é? De jeito nenhum. Eu ainda acho mais, assim, é muita responsabilidade você colocar a sua felicidade na mão de alguém, Chega a né? ser Isso burrice, né? é um Porque se equívoco alguém muito tá grande, né? É um equívoco muito grande, assim, porque a pessoa não vai saber o que fazer com a minha vida tão bem quanto eu mesma. É Uhum. uma responsabilidade muito grande de colocar na mão do outro, assim, ai, vem e me faz feliz, né? Realiza os meus sonhos por mim. E no momento que essa pessoa não quiser mais? E no momento que virar para mim e falar assim, O ah, trabalho, por exemplo. A gente é, pode colocar o trabalho como exemplo. pode. Tem gente que morre por um trabalho, morre por uma empresa, não é? E de repente é demitido, acabou-se, não é? Ou então, realmente não vale a pena. Vamos pegar o compartilhamento da Letícia, ela fez um compartilhamento aqui, que é bacana. Pessoal, participem, que é maravilhoso, assim, vocês participarem. O pessoal ficou no Instagram ali só escutando, porque tem 3 pessoas lá. Eu deixei ao vivo lá, o pessoal do Instagram vem para cá, no YouTube, fica só ouvindo a gente, não. Augusto Medeiros, mudar é possível, vem para cá, no YouTube. Então, vamos lá. A Letícia falou o seguinte: o autossofrimento vem da auto. Aí você vai lendo aí, porque é você que vai interpretar aí esse negócio. Eu não tenho capacidade psicológica para isso, não. Ah, Formação psicológica. Letícia. O autossofrimento vem da autorrejeição. E a autorrejeição vem da imagem que criamos sobre o que significa ser perfeito, sem nunca atingir esse ideal. Nossa imagem de perfeição é o motivo pela qual rejeitamos a nós mesmos. E por isso que não aceitamos, que não nos aceitamos de maneira que somente que somos e não aceitamos os outros da forma que são. Profundo, viu? Muito Durante toda a nossa gostei. vida, ninguém fez por você sofrer mais do que você mesmo. Isso é fato. Eu já concordei, mas você que vai aprofundar. Nossa, eu gostei muito. Tá Letícia bem, mandou escreve ver. muito bem, né? Gostei muito, muito mesmo. Eu gosto muito dessa ideia, assim, o outro é só um reflexo de nós mesmos, né? Então, assim, se eu fico assim, ah, essa pessoa me magoou, me fez sofrer, acabou com a minha vida, o que que eu sou? Vítima? E vítima não faz nada, né? Vítima não faz nada, vítima não sai do lugar. Então, assim, toda vez que eu olho o outro dessa forma, né? Essa pessoa acabou com a minha vida, só acabou porque eu tenho o poder de acabar. Que eu permiti que ela fizesse isso comigo, né? E no momento que você tenta fazer diferente, né? Que você sai dessa posição de vítima e passa a ser protagonista da própria vida, esse discurso não cola mais, né? Não dá para eu virar e falar assim, ah, o outro que não me ajudou, o outro que não sei o quê, o outro que está me criticando, né? Porque o outro é só um reflexo de como eu sou. E se o outro, né, se de fato esse meio que eu tô e as pessoas ao meu redor só me criticam, por que que eu ainda tô lá, né? Por que eu ainda tô me colocando nesse tipo de situação, né? Porque eu ainda tô passando pelos mesmos sofrimentos, né? Pelas mesmas situações. Mas lembrando assim que fazer diferente
né? Na fala é muito fácil, é tranquilo e tal, mas fazer diferente é muito difícil, é um processo, né? Eu até queria comentar que eu trouxe aqui, depois, quem quiser, eu posso mandar, que é tipo um esqueminha, né, de como você sair da zona de conforto e mudar um comportamento, né? Como que você passa a fazer diferente. Aí vocês vão imaginando vários círculos assim se complementando, né? O primeiro círculo, que é esse círculo da zona de conforto, você tem um sentimento de segurança e de controle. Então, assim, aqui tá horrível, mas esse horrível eu conheço. Esse emprego eu odeio, mas meu chefe eu já sei como ele se comporta toda segunda, né? Então você fica ali naquela vida assim, miserável, não te, né, naquela vida que você gostaria de fazer mais coisa, mas não consegue, né? Assim, naquela vida infeliz mesmo. E não sai dali porque ali pelo menos você tem segurança, tem controle. E é Quem como quer. você falou, né? Um círculo é o primeiro, é pequeno. Então você está ali Não, dentro, preso naquele círculo pequeno, né? limitante. Aí o segundo, né, quando você tenta sair disso um pouquinho, é a zona do medo, né? Aí você tem falta de autoconfiança, você tem medo de falhar, você tem medo de estar errado, né? Você fica se dando desculpa, mas agora não dá, porque agora está na crise, agora tem não sei o quê, agora tem tal e tal coisa. Tudo você tem uma justificativa para ficar ali, né? E você é muito afetado, nesse outro ciclo, você é muito afetado pela opinião alheia. Então, assim, tudo que o outro fala é como se desmoronasse, assim, né? Se a pessoa falou que meu sonho é idiota, então meu sonho é idiota, aí desmorona. E aí o outro círculo, né, um maior, assim, seria a zona do aprendizado. Como que é a zona do aprendizado, né? Você vai lidando com seus problemas e desafios, vai aprendendo com eles, vai entendendo assim, não, se esse problema está aqui, é porque é para mim mesmo, né? Não erra problema, não erra de porta, né? Não erra de endereço, é para mim mesmo, né? O que eu vou fazer? Como eu vou agir diferente? Como eu vou lidar com isso, né? Como eu vou ser mais protagonista da minha vida, né? O que eu vou fazer para lidar melhor com essa situação? Você tem que adquirir novas habilidades. Então, assim, não dá para eu pegar e resolver os mesmos problemas me comportando da mesma forma. Eu preciso começar a fazer diferente, né? Eu preciso aprender a fazer diferente, né? E depois você precisa entender qual que é a sua zona de conforto, né? Essa zona de aprendizado, eu olho e vejo assim, não, isso me deixa confortável, mas esse conforto é a pior coisa que acontece na minha vida, né? Aqui eu estou segura, mas eu também não expando para lado nenhum, né? E a última zona, né, a maior de todas, Tô seria curioso. a zona a última maior de todas seria a zona do crescimento, né? Que é quando eu encontro um propósito de vida, né? Quando eu tenho um porquê fazer alguma coisa, aquilo faz sentido para mim de uma maneira muito mais profunda, né? Muito mais intensa mesmo, né? É quando eu estou realizando meu sonho, quando eu estou fazendo uma coisa que tem mais conexão comigo, né? Né, essa ideia de propósito é tão linda, assim, que você faz, aquilo faz seu olho brilhar mesmo, né? Aquilo é uma paixão de vida, né? É quando você vai sempre buscando novas metas, novos sonhos, né? Cada vez alçando um degrau maior e tal. E aí você vai conquistando seus objetivos, né? E tem uma frase, assim, que eu gosto muito, que fala assim, que não tem crescimento na zona de conforto e não tem conforto na zona de crescimento. Então, se eu fico sempre esperando assim, não, para crescer tem que estar tudo perfeitinho, tudo redondinho, que aí eu vou desenvolver, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Verdade. Jéssica, eu achei ótimo você falar isso agora. Dá boa noite aqui para a Rosângela, para Marta, Portal da Mudança, o pessoal que foi chegando aqui, Boa Yuzi. noite, gente. Boa noite para todo mundo, bem-vindos ao projeto Mudar é Possível, né? Lembrando que tem muito material já aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se. Inclusive, tem uma live só sobre propósito, que é isso que a gente está falando agora. Eu vou pegar então esse ponto do propósito para a gente entrar na parte mais prática, porque assim, eu estou achando maravilhoso, sabe, Jéssica, a gente aprofundar essa questão psicológica, né? Essa questão do autoconhecimento, essa questão da, auto, da autocrítica. O Rogério, do Portal da Mudança. O Rogério Simões, é verdade, que está lançando um projeto também na área de
Desenvolvimento humano. Me perdi um pouquinho. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu coloco agora a questão do propósito como um ponto, né, que a gente vai ter quando a gente tem esse autoconhecimento que a gente colocou até agora. E que a gente vai alinhar, não é? Tudo que a gente está querendo, essa lista de desejos, com um propósito maior. Aí a coisa vai acontecer. Aí a gente pode entrar com uma questão mais prática agora, a questão do planejamento, que, como você coloca, e eu concordo muito, que eu trabalho bastante com a questão de gerenciamento de projetos aplicado à nossa vida, a questão de você ter pequenas metas para você se motivar, não é, Jéssica? Vamos começar a trabalhar, então, um pouquinho essa parte prática para que essas metas realmente sejam alcançadas. Eu acho fundamental ter pequenas metas, né? Até para essa constância. Quem sabe, às vezes, a pequena meta, assim, não precisa esperar 1º de janeiro, né? A partir de amanhã, já começar a fazer as coisas que você tem vontade, né? Sei lá, se a sua vontade é sair do seu emprego e abrir um próprio negócio, ou mudar de empresa, mudar de emprego, né? A partir de amanhã, dar uma revisada no seu currículo, pesquisar a vaga de emprego, começar a fazer uma coisa concreta em prol dos seus sonhos, sabe? Em prol da sua meta, né? Eu acho que quando a gente só fala, chega um ponto, assim, até quem está à nossa volta, você percebeu, assim, quem está à nossa volta nem aguenta ouvir mais, e não tem ação, né? Então isso vai ficando frustrante, a pessoa vai ficando desgastada, vai ficando exaurida, né? Então é importante, assim, a partir de amanhã, se quem tiver mais motivado a partir de agora, né? A partir de hoje, começar a traçar algumas metas, assim, o que eu quero fazer? E lembrando, assim, para ter aquela meta grande, nada mais é do que sucessões de pequenas metas, né? Então, até passando essa ideia do livro do Mindset, se eu errar e fracassar, tudo bem. Era uma pequena meta, era uma coisa que eu preciso ajustar para eu alcançar aquilo lá que eu tenho objetivo, né? Para eu alcançar aquilo que é o meu sonho. Sem perder a constância e o alinhamento com o propósito maior, não é? Como eu vou pegar esse seu exemplo aí, que você falou do emprego, do currículo. Digamos que vamos colocar um exemplo de propósito. Eu quero trabalhar com o que eu amo, o que enche meus olhos de brilho. Então, para isso, eu vou ter que fazer um treinamento, vou ter que sair do meu emprego, vou ter que. Aí é onde entra também a questão do gerenciamento de projetos. Que a gente coloca tudo que a gente precisa para atingir esse objetivo maior. O que é que eu vou precisar? Coisas pequenas, mas que vão fazer muita diferença. Imagina se você quer mudar de emprego, né? Porque você quer trabalhar com o que gosta. O currículo, a gente não pode negligenciar fazer um currículo qualquer. É uma pequena meta, mas imagina depois que você terminar, porque no gerenciamento de projetos, a gente estabelece não só a atividade, a gente estabelece como essa atividade tem que ser feita. Então, vamos dar um exemplo assim, esse currículo, ele vai ter que ser o currículo no padrão estabelecido pela Universidade de Harvard, por exemplo. Vamos colocar assim, sabe? Qual o currículo que a Universidade de Harvard indica para o profissional ter? Meu currículo vai ser o currículo de Harvard. Isso vai fazer diferença. Isso é uma meta atingida. Imagina quando você termina essa meta. Aí vem a motivação da pequena meta que você coloca, não é, Jéssica? E tá vendo? Eu amei o seu exemplo, porque você alçou voos maiores, né? Então, assim, eu vou fazer o melhor currículo que eu puder fazer. Que é Uma diferente de pequena você meta. falar Mas numa pequena meta. E aí, quando a gente estava falando de autossabotagem, é você pegar e falar assim, vou pegar e vou fazer um currículo aqui, baixar um da internet, deletar o que está lá e colocar o meu e pronto, acabou. E nem vou levantar tudo que eu fiz, não, vou só colocar o que eu estou lembrando. Você fez o currículo, mas você não fez o currículo, né? Você se sabotou ali, porque você não fez com a intensidade que aquela meta precisa, né? Com a dedicação que aquela meta precisa. Isso também é importante, assim, é constância, mas foco, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Se é só para o outro, para mostrar para o outro que eu fiz, você faz uma coisa meia boca, né? Qualquer coisa. Agora, se é para você, se é propósito, você está o seu melhor.
né? É o currículo de Harvard, tá vendo? Porque é o seu melhor. E veio agora, eu nunca vi esse exemplo na minha vida, mas veio na minha cabeça agora. Vou pegar mais um compartilhamento da Letícia, que vai encaixar direitinho com a ideia que eu estou aqui, e com o que a gente está falando agora. Ela fala assim: eu acho que fomos domesticados demais a aceitar tantas coisas impostas e aos poucos fomos negando quem somos e todo o nosso potencial. Achei perfeito isso, por quê? Porque se você nega quem você é e o potencial que você tem, como você vai trabalhar alinhado com o seu propósito? Se você não está vivendo sendo a pessoa que você é. Aí eu entro no livro que eu amei no meu processo de mudança, que inclusive foi no curso de gerenciamento de projetos, Pai Rico e Pai Pobre, que ele fala exatamente sobre isso, você identificar e aproveitar as habilidades que você tem, e não ficar preso ao contra-cheque com medo, enquanto você tem um tesouro dentro de você, suas habilidades, e você não valoriza. E a riqueza está exatamente aí, inclusive riqueza de dinheiro mesmo. É uma riqueza ampla, uma riqueza de valores, uma riqueza de valorizar aquilo que você faz, e também dinheiro. Tem gente que pensa, fica com medo de perder o contra-cheque, mas poderia ganhar muito mais com uma habilidade que tem, né? Exatamente, né? E aí fica muito presa a opinião do outro também, né? Ah, se eu for fazer o que eu quero, meu sonho, e não der certo, aí o outro vai vir e vai me criticar. Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado a essa pessoa que vai me criticar, né? E aí anula tudo aquilo que ela sente, as qualidades, as potencialidades, anula tudo, porque está muito mais preocupado com o outro, né? Como é que vai ser para o outro do que para ela mesma, né? Achei muito legal isso, assim, a pessoa realmente se investigar, né? E fazer o seu melhor, porque não tem como, né? Quando você tem essa ideia de propósito, né? Às vezes as coisas que você faz só para ter o dinheiro na conta, perde o prazer mesmo, né? Você pode fazer muito mais, né? Tem vários outros caminhos aí, né? Você A não ser ficar que você seja naquele muito ali, né? apaixonado por dinheiro, que o dinheiro realmente seja o propósito. Beleza. Não sei, né? Cada um, eu digo que cada um é um mundo, né? Cada um é cada um. Mas, muitas vezes, se você fica focado no dinheiro, você está deixando alguns valores, assim, né? A Letícia indicou um livro aqui, Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Por que, Letícia, você tá... Tem que falar o porquê. Porque eu não conheço esse livro. Você conhece, Jéssica? Eu já ouvi falar desse livro, Os Quatro Compromissos, mas eu nunca li, não. Eu já vi ele, assim. Tá na Um minha livro, listinha de livros para um comprar. livro, um livro que a Débora, a jornalista que eu entrevistei na live rapidinha, que a gente está fazendo uma live rapidinha no Instagram, né? De 30 minutos, na hora do almoço. Ela colocou um livro que até coloquei lá, tá no YouTube também a entrevista dela, foi bem legal, uma história de mudança de vida. Como é que é? De ser imperfeito. O compro... A, co a coragem de ser imperfeito. Isso. Né? A coragem de ser imperfeito. É da Brené Brown. Ah, Isso. ele é ótimo. Tem É a ver muito ótimo, ótimo, com o ótimo. que a gente está falando aqui, né? O livro Ele é fala ótimo. sobre isso, sobre a negação que a gente vive o tempo todo. E também é bom deixar claro, assim, né, Jéssica, que a gente está aqui conversando sobre isso, é uma horinha de live, mas isso é muito profundo para a gente achar que vai resolver assim. Então, assim, tem as terapias, né, que a pessoa pode fazer, buscar conhecimento, as leituras, realmente ter um tempo para a pessoa refletir, não é? A meditação que ajuda muito, que a gente já falou aqui, a respiração com a Kátia, que a gente já falou aqui, para você acalmar. Porque se você não ficar centrado aqui em você, fica aquele furacão o ano inteiro e o ano passa e você se manteve ali na mesma posição, né? Como você falou. E o foco também, né? Porque se a gente tem um foco, você tem um objetivo, né? Um propósito, ou se você tem um propósito maior, essas outras coisas sempre perdem a importância, né? Sei lá, você pegar os grandes pintores, né? As pessoas que mudaram o mundo mesmo, será que eles ficavam lá assim, ah, não vou pintar a Capela Sistina porque vai que alguém fala que tá feio, né? Vai que alguém
vai lá e critica, né? É um propósito muito maior, né? Eu acho que eu gosto muito de estudar filosofia, né? De ler coisas da filosofia, né? Todos esses grandes nomes, esses grandes filósofos, né? Tinham um propósito com conhecimento, com autoconhecimento, né? Com se desenvolver como pessoa. E aí, quando o propósito é maior, essas coisas pequenas, assim, perdem a importância. Porque aí, por exemplo, se você está lá assim, ah, não, eu só tenho que ficar presa ao contra-cheque, porque é isso aí, né? Eu tenho que pagar boleto, comprar coisa que eu não preciso, consumir sem pensar e tal. Eu tiro o foco do meu propósito maior, né? Porque trabalhar com o que você ama não é pelo dinheiro também, né? Mas tem que ser além do dinheiro, assim, é porque aquilo impacta, aquilo faz diferença na vida de alguém. E aí, entre fazer a diferença na vida de alguém e ficar com o mínimo para pagar boleto, olha aí, não, nem eu vou fazer bem assim, né? Não tem nem se compara, né? São coisas assim, totalmente diferentes uma da outra, né? Aí é onde entra até a autenticidade, né, que é tão valorizada hoje em dia. O mundo hoje está muito na internet, e fala-se muito, né, que o sucesso está na autenticidade. Então, realmente, você tem que fazer aquilo que realmente você acredita, né? Eu acho que está num momento bom para você falar sobre a questão dos deslizes e dos tombos. Então, aí eu até comentei um pouco disso antes, né? Por exemplo, se você está nessa agora, né? Você está traçando metas, está com propósito para o ano novo, de coisas que você quer fazer, mudanças que você quer implementar na sua vida. Aí você começou, né? Você viu a live, você ficou motivado, você começou a fazer currículo hoje, aí amanhã fez mais um pouquinho, aí depois de amanhã falou assim, ah, hoje não, né? Hoje eu não estou afim. Tudo bem, isso pode ser um deslize, tranquilo, mas não deixar esse deslize virar um tombo, né? Um dia, dois, tudo bem, mas é necessário uma constância, né? Então, quando a gente se desvia, vai e volta, se desvia, vai e volta. Então, por isso que é fundamental ter a autoanálise, né? Poxa, se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo por um propósito, por um objetivo maior, né? Eu quero cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, né? Eu quero desenvolver as novas habilidades para sair da minha zona de conforto. Então, o que que eu vou fazer dia a dia, né? O que que eu vou fazer sempre para ter isso, né? Para perceber essas mudanças. Aí desvia um pouquinho, desliza, mas não tomba, né? Exatamente. E aí entra também a questão do foco nas recompensas que você colocou, e tem a ver com o prazer imediato e o prazer do futuro, né? Eu acho que o que talvez faça, né, esse deslize não virar um tombo, é a pessoa começar a visualizar por que que ela está fazendo aquilo, né? Visualizar ela se conquistando aquele objetivo, por exemplo, ser mais saudável, emagrecer, né? É porque gostaria, sei lá, de estar mais velho, estar com os netos, estar com os filhos, estar bem, né? E estar fazendo várias coisas. Então, assim, começar sempre a visualizar o porquê mesmo daquilo, né? Por que que tem que ir na academia todo dia, mas para ter o foco no maior, né? Ou assim, de abrir o próprio negócio, né? Trabalhar com propósito. Você tem que sempre ter um foco numa coisa mais ampla, né? E essa recompensa, assim, de ficar pensando qual que é o benefício disso a longo prazo, né? Como que eu vou ser se eu conquistar tal coisa, né? Como eu vou me sentir se eu conquistar tal coisa. Eu gosto muito de visualização, assim, né? De você imaginar e aí você começa até a querer entrar mais na sua rotina, fazer mais sentido, né? A perceber por que que aquilo é importante para você, né? E você falou esse ponto aí, eu acho que entra algo assim que eu tenho a cada live, né, a cada vídeo, a cada passo desse projeto, mais eu vou tendo essa certeza, e aí você me ajuda também, Jéssica, se eu estou certo mesmo, mas assim, como aconteceu comigo a mudança, eu vou ouvindo muitas histórias e muita gente conversa comigo, exatamente porque eu estou mergulhando no tema, eu vejo a importância de você ter a consciência de que são muitas áreas da sua vida que envolvem um desejo simples, uma mudança. Se você pensa em mudar de emprego, se você pensa em mudar de país, se você pensa em ter mais qualidade de vida, em ter educação financeira, tudo, a disciplina vai fazer diferença. O propósito vai fazer diferença.
sua saúde mental vai fazer diferença. Tudo vai fazer diferença para você conseguir. Então, não pode pensar que é só desejar, né? Tem que trabalhar para que a coisa funcione. E isso assim, sair da zona de conforto não é uma coisa fácil, né? É algo difícil, é algo que implica em constância, que implica em vencer o medo, que implica em olhar para esse medo, né? Hoje eu estou com medo de quê, né? O que eu estou imaginando que vai acontecer? E também fazer diferente, né? Eu achei muito interessante o que você está falando, assim. São várias coisas, né? Para ter aquele objetivo, são várias mudanças que às vezes eu preciso fazer em mim, né? E ninguém precisa passar por isso sozinho ou fazer isso sozinho, né? Tem atendimento psicológico, né? Tem pessoas que ajudam nas finanças, igual no planejamento, no gerenciamento de projetos. Então, assim, tem recursos, né? Mas eu preciso estar aberta para aquilo, né? Eu preciso estar disposta, né? Porque senão não tem mudança que aconteça se eu não estou disposta, né? É Quando eu verdade. ficar só ali no medo, no conforto, na segurança do desconfortável, não tem crescimento, né? Lembra Tem que assim, né? Não tem crescimento na zona de conforto, né? Eu fiz um ano e meio do o MBA em gerenciamento de projetos, foi bem puxado, porque eu tinha plantão também, quando eu trabalhava lá na TV, e era dureza, só que assim, nossa, mudou minha vida esse sacrifício. Mudou minha vida, porque eu precisava aprender sobre planejamento, era uma fraqueza que eu tinha. Do mesmo jeito, quando eu fui pedir ajuda ao consultor financeiro, ao Vitor Hugo, foi um apoio para mim, também foi maravilhoso. Então, assim, todo mundo tem que entender que é complexo e tem a ver com o momento de cada um. Eu vou colocar aqui o compartilhamento da Use, que eu acho que tem bem a ver com esse ponto aqui também. Para mudar é preciso muito discernimento, especialmente quando a gente se encontra em um ambiente tóxico. Nem sempre é possível sair sozinho dessa situação. O trabalho de vocês é estimulante. Parabéns. Obrigado, Use. E esse é um ponto de partida, né? Daqui cada um vai buscar seu caminho, porque cada um tem um problema diferente, cada um tem um objetivo diferente e pode muitas vezes precisar de um atendimento psicológico. Aí entra o trabalho da Jéssica, né, Jéssica? E Quem aí, quiser conhecer melhor o meu trabalho, acabou de chegar pode pesquisar. Eu ia falar assim, quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, pode pesquisar no Instagram, né? Jéssica Paia Psicologia. bacana, Conhece mais. com certeza. Mas isso, uma coisa que eu ia falar também, assim, não é gostosinho, né? Não é ótimo essas mudanças, assim. É difícil, é um processo, não é do dia para a noite, né? Então, a gente realmente precisa estar disposto, né? Os frutos que você colhe, gente, vale muito a pena, né? Vale cada minuto de sacrifício e tal, porque você se vê conquistando, aquilo é muito bom. Mas é tudo um processo, né? Então, assim, eu preciso batalhar, eu preciso abrir mão de algumas coisas, né? Eu preciso, às vezes as pessoas falam assim, mas como é que você consegue fazer tal coisa? Fazendo, porque o objetivo está claro, né? O foco está ali, né? Então, assim, você nem sabe como é que você conseguiu fazer, mas você não tirou os olhos do foco, né? Do seu objetivo. Aí, quando você viu, você conseguiu, passou por aquela fase, né? E conquistou a sua meta, o seu desejo, né? Mas é uma ilusão a gente pensar assim que isso sempre vai ser ótimo, né? Esses processos de autoconhecimento sempre vão ser maravilhosos, deliciosos. Pelo contrário, né? Justamente quando está naquele momento que está incomodando, é sinal que você está no caminho certo mesmo, né? Porque tem que incomodar. Você faz a mesma coisa por anos a fio, você quer fazer diferente, tem que gerar algum incômodo, né? Tem que gerar algum transtorno aí, você precisa para criar as novas habilidades, você precisa começar a se adaptar nesses transtornos, né? E aprender com eles. E algo que eu escuto muito, assim, é que quando você sai da zona de conforto, começa a se movimentar, o universo conspira a seu favor, né? Eu acho também. Né? E assim, conspira porque você está atento, né? Porque você tá vendo as coisas ao seu redor como sinais, né? Então, assim, quem sai dessa visão muito assim, o outro, o outro, o outro, o outro, não evolui, né? Que é sempre essa vítima, né? E quando você vira protagonista, você começa a ver resposta, caminho, tudo quanto é lugar, né? Mas porque os olhos não estão só para ver o que está na sua frente, né? Você consegue perceber
as coisas à sua volta como, de uma forma mais profunda, né? Aí tudo vira uma lição mesmo, né? Tudo vira um aprendizado. E eu acho que a lição maior dessa live é exatamente tirar o foco do outro e pôr o foco em você. Acho que isso aí, se a gente sair dessa live hoje com esse pensamento, a gente já vai dar um passo muito grande, não vai? Eu Tá acredito. ótimo, tá ótimo. A Lutz falou que leu o livro, do Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, indica, falou que é muito bom. Vou colocar o link do livro aqui embaixo. Ah, ele é ótimo. Eu tenho ele aqui em algum lugar por aqui. Ele é Uhum. ótimo. Vou colocar o link aqui embaixo. A Letícia colocou disciplina e respeito consigo mesmo. As pessoas dizem não ter tempo, por exemplo. Claro que tem. Eu acordo às 5 horas da manhã, todo dia, leio pelo menos um capítulo de um livro, medito, faço um bom café e cuido de um monte de cachorro. Essa parte ela não colocou, mas eu sei. Que ela tem um hotel. E olha que legal a fala da Letícia, né? No início, provavelmente isso foi difícil, né? Foi um pouco desconfortável e agora ela está colhendo os frutos, né? Então, assim, precisa ter, né? Não é nem sacrifício, né? Mas precisa ter um esforço em prol do que a gente está querendo, né? Em prol do nosso objetivo. Eu vou pedir, eu não sei se a Letícia está aí. Ô, Lê, me fala uma coisa. Vou fazer uma pergunta a você aí. Estou entrevistando vocês também, hein, pessoal? Letícia, você acredita que você consegue estabelecer essa rotina porque você está alinhada com o seu propósito? E uma segunda pergunta, você sempre foi assim ou em algum momento da vida você passou a ter uma rotina que você consegue, né, realizar aquilo que você, ao que você se propõe? A Cláudia também está aqui. Oi, Cláudia! Ela falou assim, ó, estou adorando a live, estou lendo o Corajosa, sim, Perfeita, não. Ela falou que é maravilhoso. Ah, legal. Amo recomendação de livros, tá bom. Vou colocar aqui, eu vou fazer uma biblioteca nesse projeto. E eu fiz eu tenho uma, como é que fala? Me afiliei à Amazon para fazer vendas dos livros, que é bom que já dá um suporte para o projeto, né? Então Ah, vocês que compram legal. com o link que eu colocar aqui na descrição, os livros, que aí me Boa ajuda. ideia. Muito legal, gente. Olha, vale a pena os livros, tá? Vale muito a pena. Nossa, isso indicar coisa que só ajuda a gente a crescer é maravilhoso, né? A Letícia está falando aqui, ó. Sim, super alinhada com o projeto, com o propósito dela. Eu não era assim, não. A maturidade foi me ensinando a vencer, a viver. Ela tá Mas, aqui. gente, isso é muito interessante, né? Porque as mudanças, né? Tem mudanças que são mais tranquilas, tem mudanças que não são, mas geralmente elas não são fáceis, né? Geralmente, assim, todo dia penso num dia chuvoso, né? Friozinho, aí você fala assim, ah, só hoje eu vou dormir até às 6, só hoje eu vou fazer não sei o quê. Um dia, um deslize, beleza, ótimo, tranquilo. Agora, todo dia, olha o tanto que te desalinha, né? Olha o tanto que te impede de fazer as coisas que você quer, né? Então, assim, precisa de uma constância, né? Não tirar os olhos do foco, né? Precisa disso. E às vezes vai ter alguns momentos que vão ser um pouco desconfortáveis mesmo, né? Até você criar uma nova habilidade e se adaptar a uma nova rotina, né? Inclusive, eu falei para você que ia usar meu exemplo, né? A Letícia é animada demais. Se joga na minha gente. Se joga, minha gente. Ah, se joga, minha gente. Ô, Letícia, você vai ter que participar da live rapidinho para contar a sua história de mudança de vida. Já dá um jeito aí. Vai ter que arrumar um tempo. Depois vou combinar com você. Olha só. Nossa, tanta ideia na cabeça que às vezes eu me perco. Mas lembrei que eu falei que eu ia falar um pouco dessa transição minha, né? Que você, como você colocou, né, Jéssica, que não é simples, é todo um processo, mas as coisas vão acontecendo, né? Porque realmente, quando você se propõe a fazer algo novo, é como o adjetivo já está colocando, é novo, é algo que você não conhece. E assim, eu tenho me sentido desafiado muito, assim, porque eu trabalhava na televisão, né?
17 anos, você domina. Você faz assim, com o olho fechado, porque você faz todo dia ali a mesma coisa, isso serve para todo mundo. Aí, de repente, eu estou trabalhando na internet. Aí, tudo bem, eu estou aqui, é vídeo, tem essa habilidade, falar, né, diante das câmeras e tudo, mas a linguagem é outra, as ferramentas são outras, você tem que trabalhar a comunicação nas redes sociais, a gente pensa que sabe, mas não sabe. Então, assim, eu estou me dedicando muito, sabe? Estou num processo assim de mergulho. E só que como você vai colocando em prática aquilo que você está aprendendo, as coisas vão acontecendo de um jeito muito gostoso. Isso se está alinhado com o que você, com o propósito, né? Que é isso que acontece comigo. Então, por isso que eu me sinto focado, né? Continuo fazendo, continuo aprendendo e aceitando o desafio. É difícil, muitas horas de estudo, tem que estudar bastante, mas você sabe o que tem que fazer, faz e dá certo. E deixa eu te perguntar um negócio, já que você está perguntando para todo mundo, né? Então eu vou perguntar. E nesse processo, assim, você passou por medo? Você Com sentiu certeza. medo? Sim, tem medo toda hora, eu tenho medo toda hora. O pessoal a palavra que eu mais ouvi quando eu decidi largar meu emprego, largar ser repórter do Jornal Nacional é o sonho de todo jornalista. A gente fala assim, né? Repórter de televisão. Larguei, dá medo? Óbvio que dá medo. Não. O salário bom, dá medo. Mas você lida com o medo de um jeito que você sabe o que está fazendo. É como a gente fala por isso que eu digo que o curso de gerenciamento de projetos mudou minha vida. Por quê? Porque você mede até o risco. Você sai de um lugar para outro, mas você sabe o que é que você tem que fazer. Então, tudo isso te dá uma fortaleza, porque você sabe o caminho que tem que seguir, não é uma coisa perdida, assim. Então, assim, o medo é constante, até hoje, né? Mas, assim, você acredita tanto, ganha uma confiança, que você vai enfrentando, vai deixando de dar valor a algumas coisas e passa a dar valor a outras que estão alinhadas com seu propósito. E aí a coisa vai indo. Se eu falar assim, a gente não tem passar por esse tipo de experiência, né, por esse tipo de situação sem sentir medo, né? Mas você vai com medo mesmo, né? Você acolhe o medo e vai com medo mesmo, né? Porque o medo de ficar na zona de conforto, fazendo a mesma coisa o resto da vida infeliz, tem que ser muito maior, né? Não, tem que ser muito maior do que tentar algo novo e tentar ser feliz. Né? Aí você começa a olhar esse tipo de coisa e pensa assim, nossa, mas o medo que eu tenho, eu pelo menos, Jéssica, é de ficar aqui. É de não desenvolver, de não crescer, de ficar aqui fazendo a mesma coisa sem perspectiva, né? Isso que tem que dar medo, né? Agora, alçar novos voos sempre vai dar medo na gente, né? Mas você vai com medo mesmo. O pessoal está falando que essa live ela pode ser o pontapé inicial para muita gente mudar. Então, pessoal, vocês compartilham. Essa live fica gravada. Acabou a live aqui, já está no YouTube, entendeu? É automático. Então, vocês compartilham, vocês dão um like. Quem não é inscrito, se inscreve, faz igual a Yuzi. Já vi a inscrição dela aqui, fiquei feliz. Bem-vinda, Yuzi. Dá de presente aí para todo mundo, né? As pessoas. Isso sim é querer o bem do outro. Né? Olha que presente. Assiste essa live aí que ela realmente é um conteúdo que vai te trazer mudança de vida. E a Letícia já está se comprometendo aqui para fazer a live rapidinho. Nossa, ótimo. Eu vou querer assistir, tá, Letícia? Porque eu gostei dos comentários. Ai, Legal, Jesus. gente. Nossa, foi ótimo, né? Foi ótimo. Eu sempre amo nosso bate-papo, assim. Deixa eu ver, estou Ó, olhando aqui se tem mais alguma coisa que faltou. legal. Eleger Eu já estou com prioridades. viagem marcada para a Alemanha, tá? A gente vai tomar um café ainda. De novo, você só vive aqui, né? Vê-se Eu embora. Já gosto, vi bem. gosto. Então, vamos lá, vamos para fechar, que tá tão bom, né? E todo mundo participando, é bem legal. Para fechar, Jéssica,
Vamos falar então Ui, do. opa, caiu, caiu um porta-retrato aqui. Mas não tem ninguém ferido, não. Não, não, só voou o vento. Tem mais alguém querendo assistir. Não. Jéssica, vamos falar das prioridades, eleger prioridades e, e não acumular ah, as atividades e Nossa. fazer uma pequena atividade cada dia. Fala um pouco disso para a gente fechar. Então, para a mudança é fundamental que você eleja o que que é a sua prioridade. E eu acho também que talvez seja interessante não querer mudar tudo de uma vez só, assim, né? Começa com uma coisa, igual quando a pessoa às vezes me procura, e todas as áreas da vida tá tudo com problema, assim. As finanças estão com problema, o relacionamento está com problema, o emprego está horrível, os filhos estão horríveis, as amizades estão horríveis, tá tudo com problema. Geralmente a gente senta e fala assim, tá, ok. Entendi, compreendi, mas qual área que você quer focar primeiro? Ah, é as finanças? Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Né? Vamos fazer a planilha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então, assim, elencar o que que é prioridade, né? Não dá para a gente começar a fazer tudo de uma vez só, porque a chance da pessoa se perder, não se dedicar, fazer o currículo meia boca lá é imensa. Então, assim, escolhe uma coisa, escolhe a primeira coisa, a primeira área que você quer trabalhar e dedica naquela área. A tendência é que no momento que você cuida de uma área, as outras áreas da sua vida vão se alinhando também. Porque seu comportamento vai mudando, então as outras áreas, né, às vezes umas mais rápidas, outras mais lentas, mas assim, as outras áreas vão caminhando também, né? Então isso eu acho fundamental, eleger o que que é prioridade, o que que não é. A outra coisa que você falou, não acumular atividades. Então, assim, porque se eu pegar tudo para fazer, né? Ah, eu vou fazer a pós, eu vou entrar numa nova faculdade, eu vou malhar o dia inteiro, eu vou meditar, vou ler todos os livros. Você, em vez de ler uma hora de um capítulo do livro, vou ler 50 páginas todo dia. Então, assim, muita atividade, geralmente a pessoa faz, mas ela não faz com, além de não fazer com consistência, porque isso não é uma coisa que consegue se manter por muito tempo, a pessoa não faz aquilo com profundidade. Então, ela não lê e reflete sobre o que ela está lendo, né? Ela faz só para cumprir tarefa, cumprir meta. Então, o ideal, assim, é fazer uma tarefa e até aplicar o mindfulness, né? É estar atento naquela tarefa, né? Estar presente no agora naquela tarefa, né? Usufruir o melhor que aquela tarefa tem a te oferecer. Isso eu acho importante. E sempre isso, né? Uma meta por dia, né? Começou a fazer uma área, depois vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra, né? E vai elencando assim o que que é prioritário. Eu gosto de falar para as pessoas para começar pela área que mais incomoda, né? Eu acho que a área que está sangrando ali, né? A área que está mais difícil, essa talvez seja melhor para começar. Fechou bonito. Arrasou. Jéssica, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado. Vocês arrasaram também. A Letícia, a Lourdes, a Yuzi, todo mundo aqui participando. Maravilha isso. É muito bom ter vocês aqui no projeto. Continuem por aqui. Toda terça tem live, tem as lives rapidinhas que vai ter a Letícia. Logo, logo a gente avisa. É só seguir o Instagram também para ficar sabendo tudo. Augusto Medeiros, ponto mudar de vida. E agora, Ah, para quem não sabe, tem outro canal, né? Que é o Mais Berlim, sobre cultura e ah, turismo aqui da. eu Que é outro vi. projeto que eu consegui realizar. Tem seu cachorrinho também, eu vi. É, e vai ter o Chibito. Tá acompanhando tudo. Ai, ó, eu queria agradecer muito, muito pelo convite. Assim, é um prazer estar aqui. Eu acho tão legal, assim, porque é tão espontâneo, né? A live, a conversa, é muito, muito agradável estar aqui. Queria agradecer a todo mundo que está presente, os comentários, né? As perguntas, foi ótimo. E sugerem mais temas, né, para a gente voltar, vai ser um prazer. Claro, E quem pode quiser conhecer, mais meu trabalho, né, é só entrar no meu Instagram, que é Jéssica Paz Psicologia, e meu site também é jessicapaz.com, tá bom? eu deixo aqui na descrição também. Os livros também vão estar lá, o link, para vocês lerem bons livros indicados por vocês e pela Jéssica. A Ângela está agradecendo, a Yus está agradecendo, a Kátia está agradecendo. Obrigado vocês por estarem aqui, porque sem vocês não rola, né? Então, a gente está todo mundo junto aqui, juntando energias e fazendo
aquela caminhada bonita, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Fiquem bem. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.